Mosca volante após capsulotomia. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite então para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas da área da retina e da oftalmologia de uma forma em geral. Nós gostamos muito de responder as perguntas de vocês e às vezes escolhemos alguma pergunta para fazer um vídeo, como é o caso de hoje. Inclusive, este comentário é sobre um sintoma muito comum, que são moscas volantes após o procedimento de capsulotomia. Capsulotomia é o famoso laser feito para limpar a lente intraocular. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a cirurgia de catarata. A catarata acontece quando o nosso cristalino, que é a lente natural do olho, acaba ficando sujo, acaba ficando opaco e não deixa a luz entrar de forma correta para dentro do olho. Aqui no modelinho, então, tem um cristalino transparente, como é o correto quando nós nascemos, quando não tem catarata, e com o passar do tempo ele vai ficando mais escuro, mais sujo. Como é o caso aqui, por exemplo, esse cristalino um pouco mais amarelado, no caso, ele lembra uma catarata nuclear. É claro que o olho é muito menor, o cristalino é muito menor, mas apenas para ilustrar. Então, a luz não consegue atravessar de forma correta este cristalino que virou catarata, a imagem fica borrada, fica difícil de enxergar, então a pessoa faz a cirurgia de catarata. Quando nós fazemos a cirurgia de catarata, nós realizamos uma abertura na cápsula anterior do cristalino chamado capsulorhexis, esta abertura. Aí nós aspiramos o conteúdo do cristalino, nós removemos o cristalino opaco com o procedimento chamado facoemulsificação, que é um aparelhinho de ultrassom que vai dissolvendo a catarata e aspirando ao mesmo tempo. Depois que já está tudo limpo, depois que nós limpamos a parte interna do saco capsular, lá dentro do saco capsular que foi preservado, nós vamos implantar a lente. Claro que dependendo da situação, se é uma catarata traumática, às vezes quando existe uma ruptura na cápsula posterior, nós podemos botar a lente um pouco mais na frente, que é na região do sulco, mas também a lente fica apoiada mais ou menos na mesma posição. Com o passar do tempo, é muito comum, isso não acontece em todas as pessoas, mas é uma coisa muito comum, a cápsula posterior do cristalino, ali onde a lente está apoiada, vai ficando suja. E o sintoma volta quase como se a catarata tivesse voltado, mas felizmente catarata não volta. Então, se a pessoa começa a ficar com esta opacidade na cápsula posterior, nós vamos indicar um procedimento chamado capsulotomia com YAG laser. O que é isso? É um tratamento feito com laser do tipo YAG laser, onde nós vamos dar disparos para destruir a cápsula posterior, removendo junto a sujeirinha que ali existe. Nós vamos abrir apenas um pedacinho do meio para manter o suporte da lente. É claro que estes restinhos de cápsula muitas vezes caem lá dentro da cavidade vítrea e acabam se depositando pela gravidade. Então, nos primeiros dias após a capsulotomia, é normal e é esperado ter o sintoma das moscas volantes, porque muitas vezes estas moscas volantes vão ser os resquícios de cápsula posterior que ficam circulando lá dentro do vítreo. Então isto é uma coisa esperada, mas é claro que algum tempo após a capsulotomia é bom dar uma revisada para ver como está a recuperação da visão, para ver se não houve nenhum problema. É muito raro, mas alguns casos de descolamento de retina após capsulotomia estão descritos. E isto acontece muitas vezes porque com o disparo do laser lá dentro, nós liberamos um pouco de energia dentro do olho e vocês sabem que lá dentro, na parte interna do olho, nós temos o gel vítreo, que durante boa parte da vida fica grudado na retina e aos pouquinhos ele vai se soltando. E ele pode se soltar sem nenhum fator que levou a isto, pela própria natureza, é normal o vítreo se soltar após uma certa idade, não para todo mundo, mas uma grande quantidade de pessoas vai ter o descolamento do vítreo, que é o gel do olho solto após uma idade, e outros fatores, como até coçar o olho, às vezes um traumatismo, a própria cirurgia de catarata, o YAG laser, podem fazer também o vítreo se soltar. E isso é importante porque na questão deste seguidor, ele relata que estava bem após a capsulotomia e cerca de 3 meses após, então surgiram as moscas volantes. Neste caso, então, é muito provável que a mosca volante que ele está se referindo não é aquela da cápsula mesmo logo após o procedimento, mas sim ele deve ter tido um descolamento do vítreo e aí realmente surgem moscas volantes de uma hora para outra. Claro que não tem como eu dizer aqui se realmente foi isto que aconteceu, porque para isto precisaria examiná-lo,
mas quando surgem moscas volantes, independente do motivo, é necessário fazer uma consulta com o oftalmologista para ver o que está acontecendo. E aí, é claro, pode ter sido apenas um descolamento do vítreo, mas o descolamento do vítreo pode levar a uma ruptura, um rasgo na retina, e isto às vezes desencadeia até um descolamento de retina, por isso a importância da consulta. Outras causas de moscas volantes, até aleatórias, que não tem nada a ver com a capsulotomia, como por exemplo uma uveíte por toxoplasmose ou algum outro tipo de uveíte que cause uma inflamação, uma vitreite, uma inflamação lá no gel do olho. Às vezes a pessoa pode ter diabetes e teve algum sangramento de neovaso ou às vezes alguma hemorragia dentro do vítreo por alguma outra causa. Na realidade, existem muitos motivos para o surgimento das moscas volantes. Independente da suspeita, é importante consultar com o oftalmologista para ver o que está acontecendo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.